Oi, Tatiana. Bem-vindo! Tudo bom com você? Tudo ótimo, melhor agora que a gente vai conversar. É sempre um prazer falar com o senhor. Vamos bater um papo aí legal sobre energia, pensamento, emoção, como é que a mente da gente afeta as energias da gente. E até o corpo humano é energia, né, ô Tatiana? Condensada. Então a gente afeta o corpo humano através do pensamento e das emoções. Vamos falar sobre isso. E isso, até era essa pergunta que eu ia fazer, que até a gente colocou no post ali nas redes, aqui no Instagram mesmo, de um trecho do livro do senhor que o senhor fala: pensamentos, sentimentos e energias não são visíveis a olho nu, porque são abstratos pelo ponto de vista físico, mas eles se manifestam no corpo, que é o veículo físico da consciência, né? Então, é um assunto profundo. Sim, porque hoje, segundo a ciência moderna, Tatiana, matéria é energia condensada e energia é luz irradiante. Então, desde a luz até a pedra, tudo são formas de condensação de energia. O corpo humano sendo matéria e matéria sendo energia condensada, até o corpo humano é energético. Antigamente, em estudos espirituais, quando alguém falava corpo energético, todo mundo imaginava, Tatiana, o corpo sutil. Mas agora a gente sabe que é energético até o corpo humano. Então, a partir daí, mudou muito a configuração do que se pensava antes. Um corpo de luz, um corpo espiritual. Ora, a gente sabe que matéria é energia condensada. Nesse sentido, Tatiana, até mesmo a pedra é um corpo de luz, já que ela é matéria, sendo matéria é energia condensada. Então, seja um mineral, vegetal, animal ou homem, são formas de energia na natureza, o que varia o grau de condensação. Então, levando em conta que o corpo também é energia, a energia reflete o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, nós afetamos muito mais do que pensamos a nossa forma física com o pensamento do que a gente sabia antes. Nossa, isso é muito legal. E daí começa a fazer sentido quando a gente entende isso. Como, por exemplo, tem gente que diz assim que tu pode mudar a tua programação mental para determinada coisa, inclusive para emagrecimento. Olha, para tudo. O problema é que para trabalhar o pensamento dá trabalho, Tatiana, não é uma coisa fácil. Não é só a gente querer. Se fosse assim, a gente era bem diferente, né? Mas dá muito trabalho, reeducação mental. Quando eu falo reeducação, eu não estou falando baseado em nenhum sistema, estou falando de forma geral. Porque cada pessoa tem um temperamento, uma maneira de ser. De repente, o método que alguém utilizou funciona bem para um e não funciona bem para o outro. E a nível da gente afetar a gente, por exemplo, você pode pegar uma pessoa que tenha uma capacidade intelectual acima da média. Isso não significa que ela lida bem com as emoções. Ela pode lidar bem com a inteligência dela no sentido estudo, trabalho, mas às vezes dentro dela, ela não consegue ficar bem. Então isso explica, por exemplo, grandes intelectuais que eram sumidades em suas áreas e que no trato pessoal eram terríveis com a família. Por exemplo, podemos encontrar também, de repente, alguém que não tem aquele cabedal intelectual, alguém mais simples, e que de repente está bem resolvido emocionalmente. Então hoje não se fala só de inteligência no sentido QI ou intelecto, se fala de inteligência emocional também. E na verdade a grande inteligência seria o equilíbrio entre o pensamento e as emoções e o corpo humano, numa escala integral. Isto não é fácil da gente atingir, esse ponto de equilíbrio, Tatiana, porque varia de pessoa para pessoa, e o ponto de equilíbrio de um pode ser o desequilíbrio do outro, dependendo da maneira como cada um vê. Por isso não tem pacote fechado, coisa que você possa falar assim, isso é assim para todos. Não é assim. Então a gente tem que buscar o ponto de equilíbrio, cada um achar o seu. Por exemplo, para mim, o meu ponto de equilíbrio é a espiritualidade, que é onde eu me encontro mais à vontade, me encontro bem comigo mesmo. Não significando que intelectualmente ou emocionalmente eu esteja estabilizado. Ninguém está. Está todo mundo trabalhando. Só que a parte espiritual, ela te abre tantos horizontes, Tatiana, que te faz repensar muitas coisas. Então eu costumo dizer que a maior reeducação mental que tem é o estudo espiritual. Seja lá em que linha a pessoa estiver estudando. O estudo espiritual em geral. Por quê? Estudando aquilo, obriga ela a pensar,
abrir horizontes, e isso causa mudança. E essa mudança é o que leva ao ponto de equilíbrio. Perfeito, perfeito. E eu fiquei pensando, enquanto o senhor falava, que o ponto de equilíbrio de um pode ser o desequilíbrio do outro. E pior ainda quando esses dois saem de casa e se encontram no mesmo dia, né? Aí quando veja... Olha, e pior, às vezes, ô Tatiana, essas pessoas se casaram. Onde o ponto de equilíbrio de um, o desequilíbrio do outro. Deixa eu dar um exemplo. Suponha alguém que é apaixonado, por exemplo, por futebol. É um torcedor fanático de algum time. Até aí tudo bem, né? E, de repente, a pessoa está se relacionando com uma outra que o futebol, para ela, não tem nada a ver, ela não liga a mínima. Então, o ponto de equilíbrio daquela pessoa, a alegria dela é torcer pelo time dela, a outra pessoa não está pouco ligando para aquilo. Aí essa pessoa que é torcedora vai se aborrecer com a outra, mas a outra não fez nada demais, simplesmente os pontos de vista eram diferentes. Quando um casal está em harmonia, há um respeito pelos pontos de vista divergentes, achando um ponto de equilíbrio no meio do casal, né? Mas se de repente um extrapola para um lado, o outro extrapola para o outro, vira um ringue, vira uma disputa danada para ver quem é que está certo. Aí você fala assim, vamos discutir o relacionamento. Essa expressão é horrorosa, Tatiana, porque discutir é brigar. As pessoas não falam assim, vamos sentar e conversar sobre o relacionamento, falam assim, não, vamos discutir o relacionamento. Você já viu que vai dar briga. A expressão discutir, ela é questionável. É isso aí. E aí, isso também tá bem relacionado com uma outra coisa que eu estava pensando assim. A gente falou, né, que o tema da live é como cuidar da sua energia nessa época do ano, no ano novo que está chegando. E aí, eu percebo, e é por experiência própria, assim, e que a gente vê, que normalmente a gente pensa que o problema são os outros. Que eu tenho que me proteger da energia negativa dos outros. Mas, às vezes, a pessoa, ela pode estar tão assim que ela não está vendo que ela mesma é energia negativa, né? Exatamente. Como que eu abro meus olhos para isso? E eu tenho um ditado que eu adoro, Tatiana. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que todo mundo já ouviu. Tipo assim, errar é humano. Esse é um ditado popular. Mas eu adaptei em cima. Errar é humano. Mas achar em quem jogar a culpa do erro é mais humano ainda. Todo mundo faz isso. Então, na questão da sensibilidade das energias, existem várias possibilidades. Uma pessoa sensível, energeticamente, ela sente coisas que as outras pessoas não sentem. Então, muitas coisas podem afetá-la e não estão afetando os outros. Por exemplo, estar no meio de uma multidão, às vezes, tem gente que fica com a energia muito zoada, porque a energia da multidão do coletivo entrou na dela e agora ela está zoada junto. Existe, deixa eu dar um outro exemplo. Você imagina, Tatiana, que você estivesse com o seu namorado, né, e de repente ele bebesse muito, por exemplo, você não bebe. Ele saiu para beber com os amigos e voltou bêbado. Ele deita na cama do seu lado. Cada um de nós tem uma aura, que é um campo energético. Um casal tem uma aura em que se encaixa com a do outro porque estão juntos, num acoplamento áurico. Então, a energia do casal, quando estão juntos, ela se mistura. Então, se o parceiro chegou alcoolizado, deitou e está dormindo ao seu lado, e você não bebeu nada, você pode ficar zonza sem ter bebido, por causa da intoxicação energética alcoólica do outro na tua aura. Eu não estou falando aí de álcool, e sim de energia, porque o álcool que o outro consumiu é transformado em energia na aura da pessoa e se mistura na sua. Uma pessoa sensível, ela pode sair na noite com um grupo de amigos e ir para um bar. Ela não bebe, fica a noite inteira tomando refrigerante. E todo mundo tomando álcool. Ela pode ficar zonza sem ter tomado, por osmose, pela atmosfera do bar. Então, existem coisas que afetam. Agora, por outro lado, existe a pessoa hipersensível que não trabalha suas energias. Ela não para meditar, ela não dá um tempinho diário para pensar nela. É aquela correria e nunca tira um tempo para ela. Ela perde o ponto de equilíbrio por dentro. Por quê? Se ela se sente afetada por energia, ela pode manifestar a energia dela firme, autoestima positiva e anular a influência. Mas ela não faz isso, porque normalmente ela está sempre pilhada com outras coisas que não seja o interior dela própria. Quando alguém fala em meditação,
Normalmente o pessoal pensa num praticante de yoga ou num monge budista. Não, meditação é uma postura da mente, uma postura de equilíbrio. Deixa eu dar um exemplo, Tatiana, porque o pensamento afeta a energia diretamente. Você vai entender o exemplo. Quantas vezes você está acelerada por trabalho ou alguma coisa, a mente está agitada e você pensa assim, puxa, eu queria parar de pensar um pouquinho. Cada vez que eu tento parar, vem um monte de pensamentos, um looping, né? Nesse momento, a mente da gente está pilhada acima da voltagem mental. Vamos chamar assim. Então, a natureza da mente é produzir pensamentos. Não há como a gente zerar a mente. Um dia, um yogi treinou para parar a mente, Tatiana, durante anos. Quando ele parou a mente, ele pensou assim, parei. Isso era um pensamento. Então, não dá para parar o pensamento. O que dá para fazer? Imaginar que a mente é uma corredeira violenta que a meditação torna um remanso. Ela não desaparece com a água, mas ela deixa o fluxo dela tranquilo. Então, a meditação torna a mente um remanso. Os pensamentos existem, mas eles não estão incomodando. Está confortável ficar ali. Se a pessoa não achar esse ponto de equilíbrio dentro dela, a mente é uma corredeira. E aí é que está o problema. Nossas energias seguem o que nós pensamos. E se a mente está uma corredeira, a energia fica zoada. Então, todo mundo que trabalha com a parte espiritual sempre vai falar para a pessoa tirar um tempinho para mexer com ela por dentro, com a espiritualidade dela. E eu não estou falando aqui de doutrina, eu estou falando de dentro dela, o valor dela. A gente precisa tirar um tempinho diário, mesmo no meio da correria, para ficar quietinho com a gente. Seja numa prece, na meditação, num estudo espiritual. Tudo isso melhora a nossa energia. E eu não estou falando de fugir do mundo. Eu estou falando de tirar um tempinho, fazer o seu remanso interno para poder enfrentar a agitação do dia. Porque o que mais afeta a energia da gente é o pensamento agitado, acelerado. Nossa energia fica acelerada, a gente não consegue um ponto de equilíbrio. Nessa época agora, Tatiana, está todo mundo cansado já do ano inteiro, precisando de férias, que é uma coisa natural que o ser humano precisa. Mas o que acontece? Muita gente vai tirar férias, mas a mente vai continuar em looping, ela não vai descansar. Você imagina, Tatiana, você vai, por exemplo, aí num parque, aí em Nova Petrópolis, onde você mora, aí na Serra Gaúcha, que é linda. Você entrou aí num parque, sentou embaixo de uma árvore. Então, o que eu te falaria? Se abre para a árvore, né? Fica tranquilo ali, esquece um pouco da carga mental. Mas você sentado embaixo da árvore, você vai ficar assim, Tatiana, amanhã eu tenho que pagar um boleto, amanhã eu tenho que produzir um livro. Você está sentada, mas a mente não está tranquila. Então, muita gente, durante as férias, descansa só o corpo, mas não descansa a mente, porque fica em looping. Eu, quando tiro férias, eu tiro para ficar vendo as séries de TV que eu gosto, vou escutar música, vou ler as coisas que eu gosto sem compromisso, e aí eu pego de vez em quando o meu cérebro tentando criar algo. Eu falo, não, para, fica quietinho, eu quero ficar sem fazer nada, porque isso eu descanso. E eu descobri também, Tatiana, de vez em quando, não sempre, é claro, a pessoa tirar um dia para ela mesma, por exemplo, tira um dia para ficar em casa, dorme o dia inteiro, sabe? Para descarregar a mente. O cérebro precisa produzir sonhos para descarregar a mente e o cansaço. Mas aí o que acontece com a pessoa pilhada, Tatiana? Ela tira um domingo ou um feriado para dormir e ela acha que está perdendo o dia. E ela começa a ficar agitada. Mas se eu dormir, eu não vou ali, eu não vou fazer isso. E ela não se permite esse dia. Um dia, Tatiana, que você tirar para você, para não fazer nada e para dormir, quando você despertar no outro dia, você está doida para trabalhar super produtiva. Você deu um pause. As pessoas não fazem isso. Elas podem ficar em casa, mas ela está ali agitada com a TV, agitada com a internet, com as redes sociais, e a mente dela continua em loop. Então, uma das maneiras de cuidar da energia é cuidar da mente, cuidar de si próprio. Não se pode deixar o sabor do tempo e das coisas do dia a dia, porque a gente sempre vai reclamar que não tem tempo. E aí, muita gente tem tempo para fazer fofoca, para brigar, para pensar coisa ruim, e não tem tempo para pensar algo bom e tirar um tempinho para ela. As pessoas precisam administrar isso, gerenciar esse mundo interno, porque senão a energia fica muito ruim. E vai muito assim do comprometimento da pessoa de ela criar essa consciência, né? Poxa, eu poderia gastar aqui agora 20 minutos mexendo no Instagram, mas eu vou gastar esses 20 minutos comigo.
Tem tanta meditação no YouTube, tanta coisa disponível de graça na internet, né? E aí é só a questão da pessoa escolher para onde ela vai voltar o foco dela, né? Olha, a internet, Tatiana, é uma fonte aberta de informação para quem quer estudar, quem quer abrir a mente. Agora, no mesmo instante que a gente está conversando aqui, a internet, ela reflete o nível básico da consciência da humanidade. Quantas pessoas estão na internet agora em site de pedofilia, por exemplo? Né? Quantas pessoas estão agora nas redes sociais atacando os outros em algum tipo de comunicação ruim, ao invés de usar aquilo, a abertura daquilo para estudar, ampliar. Puxa, eu gosto muito de música. Então, quando a internet surgiu, a quantidade de músicas que eu tive acesso, Tatiana, que eu não teria em uma vida, aquilo me deu uma abertura, por exemplo, eu sou capaz de ficar uma tarde vasculhando música na internet, que é o prazer que eu gosto. Então, eu tiro aquele tempo ali para eu fazer uma coisa que eu gosto. Isso harmoniza a energia também. Agora, se uma pessoa entra na internet ou nas redes sociais para atacar, denegrir, ela já está numa vibe ruim. E tem uma coisa muito importante, Tatiana. Se você tiver com ódio de alguém ou pensando algo mal de alguém, a energia mental sua, as formas mentais, vão na direção do alvo que você está pensando, uma pessoa ou uma situação. Se aquilo vai chegar lá ou não, depende da sintonia da outra pessoa ou não. Se a outra pessoa está bem, aquilo não vai chegar, vai diluir. Então, o que que rola? Para você mandar um pensamento ruim para alguém, ou uma energia pesada, pode até chegar no outro, mas aquilo saiu primeiro da tua mente. Então, qual é o alarme disso? Eu posso ferrar o outro emanando algo pesado, mas eu já ferrei a mim mesmo que esse algo pesado nasceu na minha mente. Eu sou o primeiro prejudicado. Mesmo que eu cacete o outro, eu já estou cacetado pela minha própria mente pensando aquilo. Nossa, muito, muito importante isso, né? Ainda mais porque hoje, às vezes, as pessoas... Bem isso que a gente estava falando da internet, às vezes as pessoas acham, isso não vai ter... Como é que fala? Consequência nenhuma, porque eu vou comentar aqui, às vezes a pessoa comenta até como anônimo, destilando ódio, mas na verdade o que está com ela, né? Exatamente. Outra coisa, mesmo que ela esteja no anonimato e projete algo ali, aquilo saiu da mente dela. Então já está com ela aquele clima. Então ela já está ferrando a ela própria. E segundo ponto, nós não estamos vivendo somente no plano físico. Estamos interpenetrados por outros campos energéticos de outros planos. Então, nada está escondido no universo, Tatiana. Existem outros seres e consciências que nos observam, né? E que há uma sintonia semelhante atrai semelhante. Quando alguém começa a criar um clima ruim, mesmo projetando para o outro, além dela estar com um clima dentro, a mente dela pode atrair outras mentes extrafísicas, também com intenção negativa, que se ligam mentalmente nela, e isso vai deixar a energia dela também ruim. Em contrapartida, uma pessoa com uma vibe um pouco melhor, está tentando melhorar, isso vai afinizar ela com mentes criativas e positivas espirituais, que também podem se aproximar e ajudá-la no processo de crescimento, assim como o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo. Não é que vai fazer a prova para o irmão, mas está ali dando apoio. Então, o pensamento, ele gera sintonia. E o pensamento, ele vai gerar a média da nossa energia. Então, o cuidado com a energia começa com o cuidado na mente da gente. Porque eu também conheci pessoas, Tatiana, que trabalhavam energia, sabiam manipular, mas a mente estava negativa e manipulava para o mal. Porque a energia não é boa ou ruim. Por exemplo, eu posso pegar e acender uma lâmpada para iluminar aí o teu quarto. A mesma energia que eu fiz isso, se a gente discute, eu posso pegar um cabo de 220 e te eletrocutar no assassinato. A mesma eletricidade. Então a energia não é boa ou ruim. Depende da intenção que você joga nela. Tem gente que usa energia de forma criativa e gente que usa energia de forma destrutiva. Então a energia sempre vai refletir o que a pessoa pensa e o que a pessoa sente. E às vezes, mesmo que isso não seja dito, né, mas as outras pessoas, por exemplo, assim, sei lá, até no local de trabalho ou em casa, a pessoa está emanando aquilo, talvez até inconscientemente, mas as outras pessoas não estão captando isso, né? Sim. Outra coisa importante, Tatiana, uma pessoa quando está com a autoestima baixa,
a energia em torno da aura dela também fica baixa, porque a energia reflete o que a pessoa está sentindo. E como seres humanos, nós temos altos e baixos, todos nós. Quando há uma dessas baixas, o campo energético cai. Quando a gente está com a autoestima elevada, o campo energético infla, como um balão cheio de luz. E é claro que todo mundo tem um momento de tristeza ou alguma coisa, mas aí é que está. Se a pessoa, normalmente, a média dela é boa, num dia de tristeza, ela tem uma capacidade de reação melhor para voltar ao normal. Enquanto que a pessoa que tem autoestima baixa com frequência, ela demora para reagir e fica nesse clima muito tempo. Aí a energia vai ficar ruim muito tempo. Tem uma música do Frejá, que era do Barão Vermelho, que fez um sucesso enorme na década de 90, que dizia assim, que você fique triste por um dia, mas não pelo ano inteiro. E o Frejá, na letra, tirou esse trechinho do poeta francês Victor Hugo, lá do início do século XIX, que é que você fique triste por um dia, mas não pelo ano inteiro, né? Eu estava dando uma palestra, Tatiana, contando isso para as pessoas. Quando foi na madrugada daquela palestra, à noite, durante uma saída do corpo, um dos mentores espirituais que aparece para mim falou assim, telepaticamente, eu vi você falando lá na palestra de que você pode ficar triste por um dia, mas não pelo ano inteiro. Ele falou assim, Wagner, você não pode ter esse luxo de ficar triste por um dia inteiro. Eu falei, mas peraí, como ser humano, eu posso estar triste com alguma coisa. Ele falou, sim, mas o dia que você ficar triste por um dia inteiro, tua sintonia vai baixar, você vai tomar o maior ataque espiritual da tua vida. Então, ele falou assim para mim, você não pode ficar um dia triste. Eu te dou 2 horas para você ficar triste, depois levanta, vai trabalhar, que a tristeza some. Falou isso para mim. Tatiana, o que ele quis dizer? É normal você ter uma baixa, todo mundo está sujeito a tantas coisas, mas não demora muito para reagir. Reage com isso. Porque quanto mais ficar, pior é a condição energética da gente. Mas vai atraindo, né? Professor, eu estou vendo que está entrando um monte de perguntas aqui. Vamos lá. Podemos abrir? Então, vamos ver aqui, ó. Olha que legal. A Socorro colocou que ela lembra dessa palestra. Olha só. Então, eu estou indo de baixo para cima, tá, gente? Que eu não vou conseguir voltar lá para cima agora. A Shirley perguntou, Wagner, quando há casos de morte cerebral, então talvez a gente vai andar por vários assuntos agora, né? Pode dar aí um... Então, quando há casos de morte cerebral, o espírito já fez o desligamento, mesmo que alguns órgãos ainda estejam funcionando? Depende da condição, Tatiana, porque eu já vi situações diferentes. A pessoa em coma, por exemplo, e o espírito já do lado de lá, só esperando a diluição da energia vital do corpo para finalmente estar desligado, mas ele já estava lá. E outros casos em que o espírito estava apegado junto ao corpo, porque isso vai da condição do próprio espírito. Agora, no caso de alguém estar do lado de lá e o corpo ainda não tem falência de órgão, ainda fica por ali, muita gente fala, por que isso? Karma grupal, Tatiana. A pessoa está lá, mas a família precisa passar por aquilo. Uma família, às vezes, desunida, se une em função da doença de um. Então, é uma experiência, uma prova também da família. Ao mesmo tempo, é uma prova para o profissional de saúde que está cuidando daquele corpo numa doença que não tem volta. Como é que ele lida com isso? Então, nunca é só a pessoa, mas o entorno dela, família, profissionais de saúde, todos estão passando por uma prova. E a maneira como cada um reagir a isso é que vai determinar a qualidade da pessoa. Nossa, é muito legal. Eu adoro quando a gente conversa, porque fica cada vez mais claro como tudo parte de dentro da gente, né? É sempre a gente com a gente mesmo, mas ao mesmo tempo é com as outras pessoas. Porque nesse caso, a gente fica pensando na pessoa que está ali deitada, né? Mas todo mundo que está envolvido também está participando desse processo. Então, nossa, isso é muito interessante. Exato. E outra coisa, Tatiana, às vezes a pessoa tá nessa condição, né? Não tem volta, está em coma, e às vezes a família, e dá para entender, porque é o sofrimento de todo mundo, eu não questiono o sofrimento, eu só estou querendo dizer que há formas de administrar isso aí, de gerenciar a situação. Nunca fique pensando, por exemplo, próximo da pessoa assim, por que ela não vai logo? Porque ela capta, tá? Por que essa pessoa está dando esse trabalho todo, não desencarna logo? A pessoa, no fundo, quer se livrar do problema, que é ter que cuidar do outro naquela condição. Eu sei que é difícil, mas a postura mental da pessoa não está adiantando para resolver a situação. Tem outros que não suportam a ideia de perder,
fala, ela não pode ir. Pode sim, porque todo mundo tem um tempo. Isso é da natureza, não é minha opinião, é a natureza. Você está encarnado, um dia você vai embora. Agora, como você vai lidar com isso, vai de cada um. Então, o que eu aconselho? Com alguém que tiver um paciente assim, nada de pressa, porque a gente não sabe o que se passa do lado de lá, nem quais são as condições kármicas da pessoa. Então, as pessoas podem projetar uma prece, uma luz, uma energia, um mantra, ou coisas que a pessoa saiba fazer com a seguinte intenção, Tatiana. Eu estou irradiando essa energia e pedindo ao universo, ao alto, ou a quem eu respeito espiritualmente, que ajude na evolução dessa pessoa e que aconteça o melhor para a evolução dela. Ficar ou partir, Deus é que sabe, só me compete ajudar. Agora o que vai acontecer é que o universo defina. Quer dizer, não fica querendo que a pessoa vá, nem que ela fique. Torça para que aconteça o melhor para a evolução dela, seja lá o que for naquele momento. Às vezes é ir, às vezes é ficar. A gente não sabe. E outra coisa também, que é um tipo de hipocrisia, Tatiana. Alguém fala assim, ela podia ir logo. Nenhum de nós sabe o momento que nós vamos embora, Tatiana. Se a gente não sabe nem o nosso, como é que a gente vai determinar a partida do outro? É um tipo de arrogância. Então, gerencia isso melhor, irradia coisas boas e pensa que o universo determina o que for melhor. E o que for melhor para a evolução dela, eu aceito. Uhum. Nossa, muito legal. Eu vi que o pessoal já se ligou e colocou aqui nas perguntas. Aqui, eu não sei como é que é o nome da pessoa, mas ela só colocou que nós chamamos Wagner. E o Aparecido perguntou, Wagner, por que algumas pessoas têm projeções de forma involuntária e outros não? Isso também é uma situação que vai depender de pessoa para pessoa. Muitas pessoas experimentam, Tatiana, assim, espontaneamente, saídas do corpo. A pessoa nem sabia o que era aquilo. Aliás, a maioria das pessoas que trabalham com saídas do corpo, aconteceu isso. Ela teve uma experiência espontânea e isso abriu horizontes, ela começou a aprofundar e esse foi o start dela. Agora, por que isso foi espontâneo? Vai depender muito de cada caso. Por causa da sensibilidade da pessoa, é uma possibilidade. Segundo, ela já mexeu com isso em outras vidas e às vezes o potencial já vem mais ou menos ativo, é outra possibilidade. Terceiro, muitas vezes mentores espirituais, invisíveis à pessoa, projetam energia e causam a experiência fora do corpo, que a pessoa pensa que é espontânea porque não está vendo eles, mas ela foi ajudada invisivelmente. Para que isso? Para despertar na pessoa algo que vai mudar a vida dela para frente. Então são muitas possibilidades. Em contrapartida, tem gente que estuda, fica em cima disso e não consegue nada. Qual é o problema? O estresse mental que ela joga em cima disso. Toda hora alguém fala, eu quero uma técnica para sair do corpo. Não é desse jeito, né? Ah, quando é que eu vou sair? É tudo postura equivocada. A pessoa deve estudar o tema de forma geral, vários autores para ter visão de conjunto e desenvolver nela própria o temperamento médio em relação àquilo que ela está lendo e onde que ela se insere. Ela não pode ter pressa, ansiedade e outra, Tatiana, não pode ficar enchendo o intelecto de informação sem que isso aqueça o coração dela. Eu conheço um monte de gente que estuda muito, mas fica só no terreno da mente, não desce para a energia, nem para o calor humano dela, ela não ama aquilo que ela está estudando, ela só está se entupindo de conhecimento. Você sabe, tem gente que é consumidora de curso, consumidora de livro e nunca cresce, porque aquilo nunca para ela fica factível, ela está sempre atrás de outro livro, outra técnica, outro curso, sem que ela nem aproveitou nem o curso anterior ou o livro anterior. Ela é consumidora de curso e de livro. Na área de saídas do corpo, tem o consumidor de técnicas de projeção, o consumidor de ansiedade do estudo da projeção. As pessoas têm que deitar igualzinho uma criança deita, Tatiana. Criança não deita pensando no boleto para pagar, não deita pensando em relacionamento, não, simplesmente ela deita de forma lúdica, tranquila. O meu cachorrinho aqui, o Urama, ele deita, não tem boleto para pagar, não está pensando em nada, simplesmente ele se entrega na natureza e relaxa. Muita gente que quer sair do corpo, deita e fica pilhando a mente com técnica de projeção e não relaxa. E aí não acontece nada. Então, são uma série de possibilidades. Daí o meu livro, Viagem Espiritual, aí publicado por vocês, da Luz da Serra, tiver um mostra, é um bom livro para a pessoa estudar, porque ele dá uma visão geral sobre o tema. E o mais legal, leia outros livros para ter visão de conjunto. Uhum. Legal. Aqui, ó,
A Neia colocou, por favor, diga ao Wagner que ele nos inspira e que é uma pessoa muito querida. Um abraço do Rio de Janeiro. Ai, que legal, professor. É muito legal ver o quanto as pessoas gostam do senhor e gostam quando o senhor vem aqui para a gente conversar e tudo é muito legal. Esse carinho, assim, dos seus fãs. E aquela ideia que a gente teve, né, Tatiana, no ano que vem, fazer um podcast da editora Luz da Serra. E aí, pessoal, estava conversando com a Tatiana outro dia, se fizer um podcast, porque tem vários autores, aí eu vou pelo menos 1 ou 2 vezes por mês para a gente fazer esses bate-papos que a gente está fazendo, até para ajudar os leitores também. Aguardem aí que o ano que vem vai ter bastante trabalho. Isso, a gente pode até ler algum capítulo em conjunto, dá para fazer várias coisas legais, assim, acho que o pessoal vai curtir. Ó, tá bombando aqui a caixinha de perguntas. Nossa, tem muita pergunta boa, não sei nem qual escolher. Alguém aqui perguntou assim, eu não consigo identificar o nome, mas diz assim, por que quando eu durmo, parece que eu trabalho tanto que eu acordo mais cansado? Olha, depende, porque isso também tem várias possibilidades. Tatiana, eu conheci gente que falava assim, eu acordo cansado porque eu devo estar trabalhando fora do corpo durante o sono e na volta eu não lembro. E aí eu ia observar o caso, não era nada disso. A pessoa dormia estressada pra caramba e por isso acordava cansada. A pessoa tinha apneia noturna. O colchão inadequado para o peso dela deixava o sono muito ruim. Travesseiro muito alto ou muito baixo. E uma coisa que ninguém fala, Tatiana, dormir junto de uma pessoa negativa. Você acorda cansado, não tem nada a ver com saída do corpo. Você dorme com a pessoa que você briga todo dia, como é que você vai descansar? Você está deitado do lado de uma pessoa que é inimiga. Você não fica relaxado. Então, existe a possibilidade, no caso de um médium, ou de um curador ou curadora, gente que trabalha já nessa área, ir durante o sono fora do corpo, em ambientes pesados, para aplicar energia, resgatar pessoas que estão mal após a morte, e de vez em quando ela volta, não é que ela está cansada, porque quando ela está fora do corpo, Tatiana, o corpo físico na cama não está queimando caloria para causar cansaço, mas o que ela vê do lado de lá, o sofrimento dos outros, na hora que volta, de forma psicossomática, isso pode refletir no corpo e dar uma sensação de peso emocional, causando uma ação no corpo físico por repercussão. Mas isso também não é todo dia, porque os mentores não vão sacrificar a pessoa, levando ela todo dia para lá e cansando o corpo humano dela, ela precisa viver. Não, eles fazem de forma equilibrada. Então o cansaço costuma ter outros motivos, que são esses que eu mencionei um pouquinho antes. Que às vezes a pessoa também, assim, a gente tem que cuidar da nossa energia, mas às vezes a pessoa pensa que tudo é energia, né? Ou aí também não está se alimentando direito, não está fazendo exercício físico, está dormindo de qualquer jeito, dormindo com a TV ligada quando vê, né? Então tem várias coisas físicas também que podem estar prejudicando. Olha só, Tatiana, durante a pandemia, como as pessoas ficaram em casa, isso diminuiu a atividade física. Por exemplo, no meu caso, como eu tenho várias turmas, eu dou aula em pé muitas horas e falo muito, eu estou acostumado a ficar em pé falando muitas horas. Durante a pandemia, fazendo live, fazendo aulas pelo Zoom, na ocasião, eu tinha que fazer sentado. O que acontecia? Começava a acumular energia no chakra da base da coluna e aqui na musculatura de trás, nádegas, costas, porque estava ficando sentado várias horas. Então, na hora que ia dormir, a energia estava comprimida. Eu não conseguia espichar porque não estava andando, né? Então, apesar de não estar queimando caloria física durante a pandemia, eu me sentia cansado durante o sono, porque não era falta de exercício físico, era a energia comprimida. Por que um gato toda hora se espreguiça, Tatiana? Porque ele acumula muita energia no pelo, então ele espreguiça para espichar um alongamento energético. Quando a gente está em pé, está andando, a energia da gente alonga. Quando a gente fica só sentado ou deitado, a energia tende a acumular. A pessoa não gastou caloria física e está cansada. Por exemplo, é muito relativo o negócio do cansaço, né? Dependendo de como a pessoa é. Mas a gente precisa estar espichando as energias e se manifestando para que a energia fique num ponto de equilíbrio. Essa é mais uma coisa para a gente aprender com os nossos animaizinhos de estimação, né? Sim, que eles estão sempre se espreguiçando, queridos. Vem cá. Aliás, tem um... Tá aqui, peraí. Vem cá. Deixa eu ver. Ele estava querendo subir, o Rama. Ele aparece em todas as lives. Dá um oi para lá, para Tatiana, Rama. Olha ali, ó.
Ele estava querendo subir aqui, Tatiana. Ei, moleque. Esse aqui é meu filho. Dorme comigo. Querido, eu vi a foto esses dias do senhor com ele antes de uma palestra. Não, é a coisa mais fofa. Deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo. Aqui. Tem tempo ainda. Vamos ver. Aqui, ó. Alguém perguntou, eu tenho sonhos com ensinamentos espirituais e quando eu acordo eu lembro dos detalhes. Isso seria uma projeção? Quase que certo que sim, Tatiana, porque muitas vezes a pessoa durante o sono, por exemplo, ela deita e apaga. Durante o sono ela tem uma saída do corpo espontânea ainda inconsciente. No meio da experiência ela é despertada pelos mentores espirituais que propiciam ensinamentos para ela. Quando ela vai encaixar no corpo, ela apaga. E aí, quando ela acorda no corpo, essa informação está diluída dentro do cérebro, mas ela foi captada lá fora. E aí vai parecer que é um sonho. Mas se a informação está nítida, e isso acontece com frequência, é saída do corpo, quase certo. E quando, aí, o senhor falando, me lembrei de mais uma coisa. E quando, por exemplo, a pessoa pode, às vezes, ter o mesmo sonho repetido, ou aquele sonho, assim, que parece muito real, né? Que, nossa, parece que eu estava vivendo aquilo. Aí pode ser sonho, já tem estudos sobre isso, sonhos lúcidos e tais. E um sonho, ele pode continuar na mesma noite ou noite depois. A mente está tentando projetar um conteúdo na forma de sonho, uma coisa inconsciente. Às vezes tem conteúdo de informação nesse sonho, às vezes um desbloqueio de algo, ou um alerta do inconsciente para algo que a pessoa não está observando. Agora, existem outras possibilidades, Tatiana. Quando o sonho é muito recorrente, traumas de infância, por exemplo, que emergem durante o sonho, e às vezes traumas de outras vidas que também emergem durante o sonho. Tudo isso dentro do terreno dos sonhos. Agora, muitas experiências fora do corpo, quando a pessoa encaixa, o cérebro apaga, e do momento que a pessoa entrou no corpo até a hora que ela acorda, o cérebro misturou 3 sonhos em cima da experiência. E aí embola. Então pode ser saída do corpo que parece sonho, mas ao mesmo tempo existe sonho que não é saída do corpo. Quer dizer, é uma mistureba de coisa que por isso a pessoa precisa estudar para saber discernir entre essas coisas. Uhum. Muito legal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta legal. Gente, tem muita pergunta. Aqui. Aqui, os médiums sensitivos costumam sentir quando tem uma variação pela presença de um desencarnado em casa? Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas daí a pessoa pergunta ainda, é a melhor coisa a se fazer? Qual é a melhor coisa a se fazer nesse caso? Veja bem, se a pessoa sente que tem alguma influência negativa em casa, de algum nível, e lembrando, viu, Tatiana, essas influências podem ser extrafísicas, quando tem presenças, mas às vezes o ambiente da casa está ruim pelos próprios moradores encarnados, que brigam muito, tá? Então tem que saber separar as coisas. E outro detalhe, às vezes tem uma entidade na casa, Tatiana, atraída pelo clima ruim dos moradores, porque é muito comum botar a culpa na entidade. Tá, tem uma entidade ali, mas por quê? Porque ela entrou aleatoriamente, mas se ela entrou, por que ela entrou? Qual é a sintonia que permitiu ela entrar? Então, não é só o que fazer, mas observar o que está atraindo aquilo para o ambiente. O que fazer? Várias possibilidades. No meu caso, sentir algo, eu sento e começo a irradiar energia. Pelas minhas mãos, encho o ambiente de luz. Se tiver alguma coisa estranha, eu não falo assim, eu quero que saia, não. Eu vou irradiar luz pensando, se tiver alguém aqui, que esse alguém melhore e seja feliz. Sabe, o pensamento sadio, não é para ficar criando encrenca. Segundo, alguém vai fazer uma prece, o outro faz um mantra, o outro simplesmente pulsa a luz pelos chakras e irradia, e isto muda o ambiente. O lance é algum tipo de manifestação de energia, muda o ambiente. E aí o que acontece, Tatiana? Se você mora numa casa com várias pessoas, né, o ambiente pode estar ruim, às vezes por causa de um, né, pesado. Agora, quando você mora sozinha, Tatiana, a responsabilidade é maior, porque só tem você. Se o ambiente está bom, é porque você está legal. Se o ambiente está ruim,
é porque reflete você, não tem ninguém para botar culpa. Então, quem mora sozinho tem que ter um ambiente bom, que reflita o estado dela. Porque se o ambiente estiver ruim, também reflete ela. Porque ela é a causa daquilo, ela mora sozinha lá. O que muda, isto é, irradiar energia da forma que a pessoa souber. Porque tem várias maneiras da pessoa irradiar. Pelo reiki, cura prânica, pelo passe. As maneiras que a pessoa gostar mais, só não deixa para depois, que a entidade vai ficar ali e o clima vai ficar pesado. Eu sei disso porque eu trabalho com desobsessão há anos fazendo isso, então eu sei exatamente. A minha técnica é irradiar energia. Como eu moro sozinho, isso só acontece se os mentores trouxerem uma entidade para ser atendida, porque o meu ambiente normalmente é bom. Eu estou, dentro da medida do possível, Tatiana, eu estou sempre de bom humor, eu estou sempre brincando com tudo, eu não levo muito a sério um monte de coisa. Eu estou levando, eu sei que uma hora eu vou desencarnar, então não estou aqui para perder tempo com coisa estranha, né? Tem altos e baixos como todo mundo, mas tem bom humor para levar. Então, vamos levando aí, não vamos encrencar e fazer algo bom. Nossa, perfeito. Isso ainda mais nessa época do ano, né? Que as pessoas costumam fazer metas e planos para o ano seguinte. Eu acho que o principal plano é esse, né? Vamos... A gente está aqui para ser feliz, a gente veio aqui para essa existência para aproveitar o melhor e viver de boa com as pessoas e não ficar brigando ou se estressando, né? E aí, o senhor falando, me surgiram duas perguntas. Uma delas é... eu sinto que o ambiente não está legal. Existem, além da minha sensibilidade, vai que a pessoa não está com a sensibilidade tão apurada. Tem formas também de eu perceber no ambiente, a casa física, as plantas, alguma coisa pode me dar um sinal disso? Essa é uma pergunta. Na verdade, é mais a sua própria sensibilidade, né? Porque, agora, pode ter, às vezes a energia está tão estranha que a planta murcha, de repente, do nada. Você sempre botou água, cuidou direitinho, tá estranho, começa a estourar um monte de coisa em casa, de repente, a rede elétrica estoura um aparelho dá defeito, isso tirando a possibilidade da rede elétrica estar ruim na casa dela, porque tem que ter sempre o pé no chão, né, Tatiana? Mas, às vezes, o principal é a sensibilidade. Outra coisa, a mudança de humor abrupta. Tatiana, você está no teu ambiente tranquilo, do teu jeito, de repente, deu uma queda no teu nível, em um segundo você ficou para baixo, do nada, sem motivo, desconfia. É uma presença extrafísica em torno pesada ou uma atmosfera pesada que está chegando. Você não tinha motivo, você está normal. Em um segundo deu uma queda, de repente você e ficou negativa de repente. Desconfia, tem alguma coisa intoxicando sua mente ou sua energia. Desconfie dessas mudanças abruptas de humor. Eu não estou falando de gente que tem bipolaridade, não. Eu estou falando de você na condição normal, mas é assim, segundos. Muda aquilo dentro de você, não aconteceu nada, o ambiente está normal, foi dentro, pode vir uma carga de energia e te deprimir também. E aí, isso tem muita relação com a próxima pergunta que eu ia fazer, que além de a pessoa cuidar da sua energia, tem o reiki, tem meditação. Por exemplo, tem coisas que nem colocar, sei lá, sal grosso atrás da porta, colocar um pote de cinzas com água atrás da porta de entrada, colocar um pezinho de arruda, enfim, essas coisas também ajudam a proteger ou isso é meio superstição, assim? Isso é relativo. Por exemplo, o sal grosso, ele tem propriedade de absorver cargas pesadas, ele absorve umidade e energias pesadas, né? Então, um banho de sal grosso pode tirar uma carga pesada do corpo. Porém, Tatiana, o sal grosso não muda o pensamento de ninguém, né? Nem muda as emoções. Ele pode, às vezes, limpar uma carga de energia localizada. Agora, se você vai tomar um banho de mar, você se limpa muito mais. É um exemplo que eu estou dando, porque é água salgada. E outra, se sal grosso tirasse coisa ruim, marinheiro não ficaria de mau humor. Então, tudo é relativo. Tudo pode funcionar parcialmente, mas nada vai tirar a lei de sintonia. Semelhante atrai semelhante. Deixa eu dar um exemplo. Você contrata uma empresa de segurança, Tatiana, para proteger sua residência. Está cheio de segurança fora, equipamento eletrônico, nada vai entrar ali. Aí você pega o seu celular e liga para uma pessoa negativa. E essa pessoa negativa te fala um monte de coisa pesada e você fica mal. Veja, você está toda protegida em volta, mas você abriu uma brecha na ligação. Ela vai chegar por sintonia. Então, muita gente protege, coloca sal grosso, coloca arruda,
e acaba mentalmente se ligando a algo pesado. E aí entra algo pesado mesmo com tudo isso em casa. Por exemplo, se acende um defumador numa reunião, você está dentro de uma atmosfera. Ali tem uma egrégora. Agora, você acende um defumador em casa, é outra condição. Você não está dentro de um campo energético de um grupo que trabalha com magia, como a Umbanda, por exemplo. Se acendeu em casa por tua conta e, às vezes, por condicionamento religioso. E mesmo que o defumador tirasse presenças ruins de casa, assim que o efeito do defumador passar, eles voltam, porque a tua mente não mudou nada. Então, não adianta a gente trabalhar com coisa paliativa. Agora, veja, um defumador vai funcionar bem numa magia dentro de um grupo. Eu estou colocando em casa por condicionamento, que aí é outra condição. O melhor ainda é irradiar uma energia, pensamentos legais e não dar mole, criando pensamentos ruins para algo pesado entrar pela rede mental. O obsessor, o espírito pesado, quando ele vem com algo pesado, ele é um hacker extrafísico, que invade o seu campo mental. E a USB é o chakra coronário. E o pendrive dele, ele pega e inocula um pensamento negativo, que é o pendrive. Na tua abertura USB, que é o coronário, ele inocula o vírus dentro da tua mente, que é o pensamento ruim. Nossa, muito legal. Todo mundo aqui elogiando. Nossa, uma super aula. Pessoal, para a gente não extrapolar o tempo também, professor Wagner, muito gentilmente aí, respondendo todas essas perguntas. Eu vou colocar mais uma pergunta, tá? Vou ver mais uma pergunta aqui. Ó, aqui a Marta perguntou como lidar com familiares com pensamentos negativos, mas acho que isso a gente já falou um pouco também, né? De qualquer forma, isso aí depende das pessoas e da família como é. Não é fácil, né, Tatiana? Porque todo mundo, quanto maior a família, tem sempre um familiar ou outro zoado, tem sempre um tio alcoólatra que está sem lugar para morar e vem morar na tua casa. Sabe? Então, como lidar com isso? É dentro do bom senso de cada um. Não há uma fórmula mágica para isso e não é fácil, Tatiana. E quanto maior o grupo familiar, sempre vai ter alguém problema e a pessoa faça o melhor que ela puder. E se a gente está aqui, se ninguém chegou aqui por acaso e ninguém está na sua família por acaso, né? Então todo mundo tem. Sempre a gente pode aprender alguma coisa com alguém e ao mesmo tempo ensinar, né? Então, acho que é esse o pensamento. E a relação, às vezes, ela pode ser difícil mesmo. E relacionamento familiar nunca é fácil, nem emocional para nenhum de nós. Mas, mesmo assim, tudo é possível de mudar, né? E se o familiar não quer mudar, muda você, pelo menos, né? No trato com ele ou da forma que você lidar. E vai tocando, faça o melhor possível. Isso, e a outra pessoa, às vezes, até pelo exemplo, ela vai indo, né? Professor... E às vezes também não vai. Às vezes a pessoa, pelo teu exemplo, também não vai. Mas isso é responsabilidade dela, Tatiana. Faça a sua parte, que é o melhor possível que você puder fazer. E nenhum de nós é santo ou anjo. Mas o melhor que você puder fazer. Agora, a responsabilidade como o outro é da pessoa. Nossa, isso é muito importante. Isso tira um peso enorme, né? Um peso e até uma arrogância de, às vezes, a gente achar que a gente tá tanto, assim, influenciando, né? Quando, na verdade, cada pessoa tem que cuidar do seu, né? Ana, tem casos em que os pais, por exemplo, fizeram o melhor possível pelo filho. O filho cresceu e não deu boa coisa. E esses pais ficaram arrasados. Mas eu pergunto, eles fizeram tudo certinho? Fizeram. E a responsabilidade era do filho, que é um espírito encaixado com um problema. Esses pais não podem ser destruídos pelo erro do filho. Eles têm que entender que eles fizeram tudo que foi possível para ajudar essa criatura. E, de repente, não bateu. Isso acontece, como acontece o contrário, um filho excelente e os pais muito tranqueira. Então isso também varia. Agora, a responsabilidade de como cada um é sempre da pessoa. Agora, podemos influenciar uns aos outros. E tomara que a nossa influência seja sempre algo sadio. Porque se a gente influenciar negativamente o outro, a ação do outro, parte dela é por influência nossa. Perfeito. E professor, alguém perguntou ali... qual livros o senhor indica para quem quer saber mais sobre o assunto? E acho que essa é uma excelente oportunidade. Mostra aí o livro novamente, Tatiana. Esse livro aí, sobre Saídas do Corpo, ele é uma ótima referência.
Ó, pessoal, e olha só, esse livro aqui ele é cheio de ilustrações, explicando o conteúdo, né? Um livro, nossa, além de bonito, ele ainda é explicativo. E hoje, professor, para prestigiar quem está aqui assistindo a gente nessa live, a gente colocou uma condição especial na nossa loja. O link vai estar nos stories, logo depois que a gente encerrar a live, a gente vai colocar ali, que são os 2 livros publicados na Luz da Serra, que são o Viagem Espiritual e o Falando de Vida Após a Morte. Os 2 livros vão estar com frete grátis. Então, até anotei aqui para não esquecer, o Viagem Espiritual, ele custa R$ 64,90 e o Falando de Vida Após a Morte custa R$ 54,90. Os 2 juntos, eles saem por R$ 119,80 e ainda por cima o frete grátis, né? Então, assim, a gente fala, né, R$ 119,80, vamos por R$ 120 reais. Hoje em dia, a gente não faz quase nada com R$ 120 reais, mas dá para comprar 2 livros que vão fazer a diferença, que vão poder transformar a nossa espiritualidade, a nossa forma de ver as coisas, né? Então, é uma oportunidade incrível para quem está aqui nos prestigiando. Pessoal, quem quiser adquirir o livro ou os 2 livros, é só comentar aqui na live, eu quero, que a gente envia o link pelo direct para vocês. Existe também no e-book dos livros, quem tiver interesse. Eu vi alguém perguntando ali sobre envios para fora do país. A gente envia também, mas daí o frete não é grátis. Aí, mas comenta aqui, eu quero que a gente conversa com vocês, a gente chama no direct para entregar o link e explicar como funcionam as taxas de envio para o exterior. Ou tem a opção do e-book também, né? Tem o livro digital, que a maioria das pessoas no exterior optam por essa versão, que também tem o mesmo conteúdo, enfim. Então, pessoal, é só escrever aqui embaixo eu quero, que a gente manda o link para você. E o ano que vem, eu vou fazer um outro livro pela Luz da Serra, viu, pessoal? Um livro novo que a gente ainda vai ver o tema. Então, o ano que vem vai ter mais um livro pela Luz da Serra. E o mês que vem, Tatiana, em janeiro, lá para a segunda metade do mês, que a gente estiver retornando de férias, a gente marca outra live aqui no Instagram. Tá? Sendo de tarde, para mim é mais fácil. E aí a gente responde outras perguntas e vai conversando mais, tá? Isso, perfeito. Professor Wagner, muito obrigada pela sua disponibilidade. O senhor está sempre disponível, sempre muito querido, muito simpático com todas as perguntas, né? Às vezes a gente parece uma metralhadora. Mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Porque a gente fica muito curioso, né? Quer saber mais sobre o assunto. Então, muito obrigada mesmo, de coração. É sempre um prazer e uma honra falar com o senhor. Legal, Tatiana. E um grande abraço aí para quem está assistindo a live aí. Tudo de bom aí para todo mundo. Uma energia melhor aí daqui para frente. Isso aí, combinado. Gratidão, gratidão a todos que assistiram. Até a próxima live. Tchau, pessoal.